Olá, como vão todos? Bem? Espero que sim. Estamos aqui retornando aquele projeto antigo do canal Relacional. Vamos dar novamente vida àquele projeto. Dessa vez trazendo uma substância maior e melhor, e que com a garantia de que não vamos parar pelo meio do caminho. O objetivo é trazer reflexões, trazer pontos em que possamos tomar decisões pessoais e profissionais. Um dos objetivos também é fazer com que as pessoas tomem ciência de que podem fazer o seu melhor e se tornar pessoas melhores como um todo, para si, para a família, para o trabalho, para a sociedade. Então, vamos abordar pontos comportamentais, tá? Claro, não é a verdade absoluta, essa não é a ideia, mas trazer algo que possa contribuir com a nossa melhoria, tá bem? É isso. Isto posto, nós vamos começar hoje falando de uma questão bem antiga, que data de mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, que é um livro, Bhagavad Gita, que é um texto religioso hindu, né, que traz uns questionamentos que nós podemos trazê-lo para a atualidade. É uma obra em sânscrito, como eu já falei, é uma das mais importantes obras da literatura universal. E o que é que essa obra traz? Ela nos relata do que o príncipe Arjuna ia para uma batalha para a unificação do reino. De um lado, tínhamos os seus primos, seus irmãos, tios, sua parentela, que eram pessoas movidas pela sede de poder, dinheiro e outras coisas referentes a essas questões. De um lado, tinha o Arjuna e sua família, que era tido como bom, de bom caráter, de boa índole. Ou seja, já vemos aqui aquela célebre questão da luta entre o que poderíamos chamar de bem e o mal. Pois bem, quando chega no campo de batalha, Arjuna vê do outro lado seus amigos, seus parentes, seus primos, alguns irmãos, tios, aquela galera que brincaram juntos, por exemplo. E aí ele entra em parafuso naquele momento, uma tremenda confusão mental e moral. E ele começa a pensar: eu vou ter que matar meus entes queridos. Essa é a narrativa do livro. E durante essa questão do campo de batalha, ele recorre a Krishna, o deus Krishna, hindu, como eu já falei, que era seu cocheiro. E ele começa a interrogar Krishna sobre esse momento dessa batalha, que seria sangrenta, por sinal. E aí agora entra as nossas considerações sobre isso. Por exemplo, as nossas batalhas interiores, as nossas guerras morais, os nossos entes queridos. Porque Arjuna ia lutar contra seus entes queridos pela unificação do reino, do território, de si, da governança. E nós passamos na modernidade, não só na modernidade, mas desde muito tempo, sobre essas batalhas
que a gente chama batalha entre o bem e o mal, demôniozinho, anjinho, aquela coisa. Porque nós somos um reino. Nós temos umas posições em que, às vezes, temos uma luta sangrenta com a gente mesmo. E agora, o que fazer para que nós possamos enfrentar essas batalhas? Que eu vou chamar alguns pontos desses questionamentos de entes queridos, tal qual Arjuna. Veja bem, o que seria esses entes queridos em nós? Preguiça. Vamos falar da preguiça. Eu adoro. A preguiça é muito boa. Eu não estou falando do ócio produtivo de Domênico De Masi. Estou falando da preguiça, da procrastinação, que está em mim. E se está em mim, é um ente. E se eu quero, se eu gosto, é querido. Inclusive, em algumas traduções, alguns significados, ente significa aquilo que é concreto, que realmente existe. Tá? Então, se a preguiça está em mim e eu gosto, é um ente querido. Mas até que ponto essa preguiça ela deve permanecer como a erva daninha no meu reino, no meu território, no meu eu? Ou seja, tal qual Arjuna, há 400, no ano de 400 séculos, no quarto século antes de Cristo, já vivia essa batalha, nós arrastamos isso até hoje. Então é um ente querido que eu tenho que, se possível, deixar para lá, matar, sufocar ou, nas melhores resultados, sufocar essa preguiça que existe em mim. É um ente querido, mas que não me faz bem. Ela vai desaparecer? Não. Muito provavelmente, não. Mas eu tenho que, de um certo modo, não deixar que ela tome conta do meu reino. Por exemplo, a procrastinação. Depois eu faço, e até quando nós vamos falar isso? A propósito, nós estamos trazendo essa mensagem agora em setembro, primeira semana de setembro. E essa questão da procrastinação nos faz lembrar as promessas que nós fizemos em dezembro, no Réveillon. No próximo ano eu vou fazer isso, E nós procrastinamos até hoje. E a procrastinação é boa. Quem nunca deixou uma louça para lavar à tarde? O problema é quando a louça passa uma semana na pia. É um ente querido que eu devo controlar a priori. Que mais a gente pode trazer dentro desse contexto? Alcoolismo, por exemplo. O alcoolismo. Tomar uma dose, sem problemas. Uma taça de vinho, sem problemas. Uma cerveja, sem problemas. O grande problema é quando esse ente querido, chamado álcool, toma conta do meu reino. Tomar conta das minhas decisões, atrapalham, inclusive, a minha liberdade de governança. Então, se nós formos citar outros entes queridos aqui, nós temos, por exemplo, as dependências emocionais, onde nós criamos essa dependência emocional, seja pela família, seja pelo cônjuge. Eu não estou dizendo que você deve matar sua família, nem seu cônjuge, é claro. Mas deve controlar essa relação. É você que deve ficar no controle dele. Por quê? Porque vai, de novo, lá para a questão do rei Arjuna. Olha há quanto tempo nos disseram isso.
século IV antes de Cristo. Nós temos também outras questões, por exemplo, a pornografia, que durante o período de pandemia, os números, algumas pesquisas mostram que aumentou em média 36%. O efeito da pornografia no cérebro, quando tomada já o teu reino, o teu território, a tua governança, o teu si, ela faz o mesmo efeito da cocaína no cérebro. Isso destrói a pessoa, as relações, os quereres, e te coloca no nível de dependência. Você foi sequestrado por esse ente que está em você, que leva à luxúria, que nós sabemos os males que a luxúria nos traz. Então, caros amigos e amigas, essa batalha é muito sangrenta, porque são de coisas que estão em mim, que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer, mas que não me faz bem. Já ouviram falar em ressaca moral? Pois é. E agora? Como é que nós vamos travar essa batalha moral? Às vezes, resvalando no físico, no psique. Que forças necessárias nós temos que ter para isso? A gente pode falar de inúmeras delas. Autoconhecimento, por exemplo. Entender que precisa de ajuda para se livrar desse, abre aspas, sequestro desses entes queridos que estão te levando, que nos levam a uma derrocada, afetando assim o ser, o indivíduo, o cônjuge, o trabalhador, o pai, o amigo, o irmão. Então, nosso objetivo aqui é trazer essas reflexões. A sugestão é que você faça aí a sua lista de entes queridos com essa abordagem, que você precisa urgentemente colocá-los no seu devido lugar, para que você controle seu reino, seu território, o si. E aí essa governança do eu vai ficar muito mais fácil quando tenho esse conhecimento, que alguns chamam de pontos fracos, pontos a melhorar, chame do que você quiser. Mas a leitura que eu fiz do Bhagavad Gita me leva e nos leva a essa reflexão. Que você também possa fazer as suas reflexões, as suas tomadas de decisões na melhoria da tua liberdade, a liberdade do eu, a liberdade que leva a caminhada num processo rumo a uma vida melhor, que talvez um dia possamos chamar isso de felicidades, ok? Estamos aqui, estamos à sua disposição, caso queira conversar, caso queira trocar algumas outras ideias, concordar, discordar, fique inteiramente à vontade. Nós não estamos aqui com a pretensão de trazermos a verdade absoluta. Não, não é isso. Afinal de contas, qualquer ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Mas é a vista de um ponto que, a partir dele, nós podemos nos transformar em vários outros pontos. E quando olharmos para nós, possamos ver cada vez melhor esses
pontos na sua magnitude e no seu processo de construção. Muitíssimo obrigado, fiquem à vontade, abraços.